Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Creo Parametric. Vamos continuar fazendo o trocador de calor. Eu vou fazer aqui agora as peças, o suporte da placa de identificação e as duas celas, os desenhos, as peças das duas celas. Eu tenho aqui o desenho da cela detalhado. Nós vamos fazer estas peças. Eu tenho aqui o desenho feito no Creo. Então eu tenho a cela fixa, que é o furo, e eu tenho a cela móvel, que tem o oblongo. Então nós vamos fazer estas peças, no próximo vídeo fazer a montagem. Vamos voltar aqui para o desenho inicial e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Creo Parametric. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o diretório de trabalho. Vou clicar aqui em Select Working Directory. Então aqui está a minha pasta, aonde está direcionados os meus desenhos, as minhas peças. Crie a pasta, veja o vídeo 1 como criar a pasta. Vou dar OK aqui e vou começar o meu trabalho. Vou clicar em New. Vou fazer uma parte, vou fazer uma Sheet Metal, selecionar aqui, vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui o item 5. O item 5 é Identification Plate, essa peça aqui detalhada. Vamos voltar para o Creo. Vou entrar com o nome, Identification, traço, Plate. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar OK. Vou selecionar MMNS Parte Sheet Metal, clicar em OK. Vamos vir aqui no PDF. Lembrando que este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Vamos aumentar aqui a vista. Então nós vamos fazer esta peça. Eu tenho aqui o perfil aqui externo 200 por 50. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou ligar o plano. E vou selecionar aqui este plano, ó, o top. Confirmar o Sketch. Clicar aqui em Sketch View. Se não estiver aparecendo este ícone, clique aqui com o botão direito na barra gráfica e ligue o ícone que você precisar. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Sketch View para ajustar a vista e vou desligar o plano. Vou clicar aqui em Line, vou clicar aqui para iniciar meu desenho. Está vertical, vou clicar no eixo. Vou vir para a direita, estou sobre o eixo, vou clicar aqui, está horizontal. Vou subir, vou fazer aqui uma linha igual. Eu chegando aqui perto do comprimento, ele mostra o ícone de igual. Vou clicar. Vou clicar com o botão do meio e vou dar ESC. Vou puxar essa cota aqui para baixo. Vou puxar essa cota para cima. E puxar, clicar e arrastar para o lado. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 200. Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 100. Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Aqui é 50. Enter. Então está definido o meu perfil, meu sketch. Vamos ver no PDF para confirmar. Então está aqui, ó, 50. Vamos voltar para o Creo. Vou terminar meu sketch, clicar em OK. Vou clicar aqui para ajustar a vista, Standard Orientation. E vou salvar aqui meu trabalho até o momento. O primeiro save ele vai pedir para confirmar o nome, vou dar OK. Vou continuar aqui, vou clicar em Extrude. Ele já pegou, o sketch já estava selecionado. Eu vou clicar aqui para fazer a extrusão como parede, ó, com espessura. Então ele aciona a janela de espessura. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então a espessura é 3:2, ó, a espessura está aqui. Vamos voltar para o Creo. Então vou entrar aqui com a espessura de 3.2. Enter. Vou mudar aqui para simétrico. E o comprimento, vamos confirmar, é 150. Vamos voltar para o Creo. Vou entrar aqui com 150. Enter. Então está feito o meu perfil aqui. Vamos girar aqui de frente, ó, clicar aqui e clicar em Top. Então o perfil está para o lado de dentro, ó, da linha. Se eu mudar aqui vai vir para fora. Então veio para fora do perfil. Ó.
no sketch, ó. Se eu inverter, ele vai para o lado de dentro. Então é desta maneira que eu quero. Vou confirmar aqui com OK. Vou girar aqui para Standard Orientation. Vou clicar no vazio para tirar seleção e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora vou fazer este alívio aqui com um raio de 254. Vamos voltar para o Creo. Então aqui vou clicar aqui em Sketch. Vou ligar o plano. Vou selecionar este plano e vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui em Clip Model para fazer um corte no plano. Vou remover o plano. Vou clicar aqui para ajustar a vista, Sketch View. Vou clicar em círculo. Vou clicar no eixo, fazer a restrição no eixo. E vou clicar aqui nesta aresta, no endpoint aqui, ó. Então está feito o meu círculo. Vou dar ESC no teclado. Vou pegar aqui, clicar duas vezes aqui no diâmetro. Vou selecionar raio e vou entrar com o raio, que é 254. Enter. Então está feito o meu círculo, o meu sketch. Vou terminar o sketch, clicar em OK. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar aqui para fazer a extrusão. Vou selecionar aqui o sketch, ó. Já está selecionado aqui. Está pegando já, ó, já pegou o sketch selecionado. Vou mudar aqui a seleção para até a próxima face, ó. Clicar neste ícone. Vou vir aqui em opções. E vou selecionar aqui a primeira face, ó, o primeiro item. Então vai ser esta face. Então ele vai cortar deste lado, ó. Vou clicar aqui no item 2, ó. E também selecionar aqui até a próxima face. Vou vir aqui deste lado e clicar deste lado. Vamos clicar aqui em Standard Orientation. Então está cortando dos dois lados, ó. Vou confirmar aqui a extrusão. E está feito o recorte, ó. Está pronto o recorte. Vou clicar em Standard Orientation, aumentar um pouco o zoom, clicar no vazio para tirar seleção e salvar o meu trabalho. A minha peça aqui está pronta. O que eu posso fazer aqui na barra gráfica aqui, tem esses ícones aqui, conforme eu entrei em Sheet Metal, aparece o ícone aqui, ó. Então o ícone para dimensionar a chapa plana e para criar a chapa plana. Se não aparecer, é só você ligar aqui embaixo, ó. Clicar com o botão direito em cima da barra e ligar o que você quer. Então vou clicar aqui para criar o Flat Pattern. Então ele cria uma janela separada, ó, com a vista da chapa plana. E está ligado aqui a dimensão, ó. Então posso colocar a dimensão para ver o desenvolvido, ó, da chapa. Posso criar aqui uma instância, se eu quiser aqui, ó. Eu vou criar uma chapa plana, um desenho da chapa. Não vou fazer no momento. Então vamos tirar aqui novamente e voltar para o desenho. Vou clicar aqui em Standard Orientation, aumentar o zoom um pouco. Vou clicar aqui em selecionar a peça. Vou vir aqui em View. Vou clicar aqui em aparência. E vou selecionar uma aparência para a peça, ó. Vou selecionar essa cor. Então está feita a nossa placa de identificação. Vou clicar em Model e vou salvar aqui meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui as peças da cela. Então vou começar aqui com a chapa 1, que é esta peça aqui. Então nós vamos fazer esta peça agora. O nome está aqui, ó, Plate 450, 640, 12,7. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Novo. Está selecionado Part, está selecionado Solid. Vou entrar com o nome. Então é Plate, traço, 450 por 640 por 12-7. Vou desmarcar aqui Use Default Template, vou clicar em OK. Vou selecionar aqui NS Part Solid, clicar em OK. Vou selecionar aqui Sketch, vou ligar o plano e vou selecionar este plano, o Front, dar um clique. Clicar em Sketch. Vou girar a vista, clicar em Sketch View e vou desligar o plano. Vou começar desenhando aqui, vamos ver no PDF. Vamos aumentar a vista. Então vou fazer este perfil. Vou começar desenhando este perfil externo aqui. Então é 393 por 640. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em Line. Vou clicar aqui do lado
descer até o eixo, vou clicar no eixo, está vertical, vou vir para a direita, ficar no eixo, clicar aqui no eixo, está horizontal. Vou subir, vou alinhar aqui o mesmo tamanho, está igual, o ícone de igual, vou clicar. Vou clicar com o botão do meio do mouse e vou dar ESC. Vou clicar nesta dimensão, puxar aqui embaixo. Clicar nesta dimensão, levar para cima. Clicar nesta dimensão, levar para o lado. Vou clicar aqui 2 vezes. Vamos ver no PDF. Então é 640. Vamos voltar. Então aqui é 640. Enter. Aqui é metade, 2 cliques são 320. Enter. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 393. Enter. Vou clicar no vazio. Então está feito aqui o nosso perfil aqui inicial. Vamos ver no PDF. Ó. Então está aqui, ó, esse perfil. Vou fazer agora esta circunferência. Vamos voltar para o Crio. Vamos afastar um pouco aqui. Vou clicar em círculo. Vou clicar no eixo e vou desenhar uma circunferência. Vou dar ESC. Vou clicar nesta dimensão, mudar para raio, selecionar aqui o ícone e entrar com o raio. Vamos ver no PDF quanto que é. Então é 266.7. Vamos voltar para o Crio. Então 266.7. Enter. Vou pegar essa dimensão aqui e puxar para o lado. Vamos voltar para o PDF. Então aqui eu tenho 599.2. Vamos voltar para o Crio. Clicar aqui 2 vezes. É 599.2. Enter. Vou clicar no vazio. Vou puxar aqui a dimensão aqui para dentro. Vou clicar no vazio novamente. Vou clicar em linha. Vou fazer uma linha aqui, ó. Pegar aqui e vir até a borda. Ó. Clicar na borda. Vou clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar neste endpoint e fazer outra linha aqui, ó. Clicar com o botão do meio do mouse. Vou clicar aqui para cortar o segmento e vou cortar o círculo aqui dentro, ó, tudo que eu preciso. Ó. Então ficou só o arco. Vou clicar aqui no vazio, vou dar ESC, vou aproximar minha vista, vou clicar aqui em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta outra linha, clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Vamos ver o ângulo aqui quanto que é. Então tenho 60 graus. Vamos voltar lá para o Crio. Vou digitar 60, Enter. Da mesma maneira deste lado, ó, continuo em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado, com o botão do meio do mouse, digitar 60, Enter. Então está feito o meu perfil. Vou terminar o sketch, clicar OK, vou clicar aqui Standard Orientation, a espessura é 12,7, vou clicar em Extrude e vou entrar com a espessura, ó, 12.7, Enter. E vou confirmar o extrude. Clicar novamente aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation. E salvar aqui minha peça. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o item 2. Ó. Então o item 2 é uma chapa de 125 por 380, espessura 12,7. Então esta peça aqui, ó. 125 por 380, o item 2. Vamos voltar para o Crio. Vou clicar em New. Esta parte está sólido selecionado. Vou entrar com o nome Plate, espaço, 125 por 380 por 12-7. Então está o nome, está colocado. Vou clicar aqui para desmarcar Use Default Template. Vou clicar em OK. Vou selecionar MMNS Part Solid. Vou clicar em OK. Vou maximizar a janela. Vou clicar em Sketch. Vou ligar o plano. Vou selecionar aqui este plano, o front, e vou clicar aqui em confirmar o sketch. Vou desmarcar o plano. Vou clicar em Sketch View. Vou clicar em retângulo, vou clicar na origem e desenhar o meu retângulo. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar nessa dimensão, puxar para o lado, vou clicar nessa dimensão e puxar aqui para baixo.
Vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão, aqui é 380, Enter. Vou clicar duas vezes nessa dimensão, aqui é 125, Enter. Está feito aqui o perfil Sketch. Vou terminar o Sketch. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Vou clicar em Extrude e vou entrar com a espessura, que é 12.7. Enter. Vou confirmar o Extrude e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. O primeiro save aqui ele pede o nome da peça. Para confirmar, vou dar OK. E está pronto aqui a nossa lateral do suporte. Vou salvar aqui novamente. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui o item 3. Então o item 3 é a chapa 160 por 640 por 5 oitavos, 15,8. Então eu tenho duas chapas, tem uma com oblongo e uma com furo, que está aqui, oblongo, a cela móvel e a cela fixa. Primeiro eu vou fazer aqui a com furo, o dimensional é o mesmo. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em novo, está parte, está sólido, vou entrar com o nome. Então aqui é plate, espaço, 160 por 640 por 15-8. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar em OK. Vou selecionar MMNS Parte Solid e vou clicar em OK. Vou clicar em Sketch, vou ligar o plano, vou selecionar aqui o plano top e vou confirmar o Sketch. Vou ajustar a vista, clicar em Sketch View e vou desligar o plano. Vou clicar em retângulo na seta e vou selecionar aqui retângulo central. Vou clicar no centro e vou desenhar o meu retângulo. Vou dar ESC. Então o retângulo aqui vou clicar duas vezes é 160. Enter. Vou clicar aqui duas vezes é 640. Enter. Então está feito o perfil inicial da minha peça. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui para Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Vou entrar com a dimensão 15.8. Enter. Então está feito aqui a base da minha peça. Vou clicar aqui em confirmar o Extrude. Clicar novamente em Standard Orientation. Clicar no vazio. E vou salvar a minha peça. A primeira vez ele pede para confirmar o nome. Vou clicar OK. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Vou fazer esta furação na chapa. Então são dois furos com diâmetro de 23 e o centro está aqui. Vamos voltar para o Creo. Vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui para ajustar a vista. Vou aproximar mais um pouco. Vou clicar em círculo e vou desenhar o meu círculo. Vou clicar aqui e abrir o círculo, dar outro clique. Alinhar aqui horizontal, vou clicar e desenhar outro círculo. Vou deixar igual o outro, já vou colocar a restrição. Vou dar ESC. Então ele coloca aqui a dimensão do furo, uma só, a outra está igual. Então vou clicar aqui duas vezes, aqui é 23, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta aresta, clicar no centro do furo. Vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Aqui a dimensão é 100, Enter. Vou clicar aqui no centro do furo, vou clicar no centro do outro furo. Vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. A dimensão aqui é 440, Enter. Vou clicar no centro do furo, vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui é 60, Enter. Vamos ver no PDF. Então está aqui o dimensional. Está definido o meu furo. Vamos voltar para o Creo. Vou terminar meu Sketch, clicar OK. Vou girar aqui para Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. O Sketch já estava selecionado. Vou mudar aqui para remover material. Vou clicar aqui para mudar a direção do furo. Então foi para baixo. Vou clicar aqui e selecionar aqui até o próximo, até a próxima face. Então está feito o furo aqui, Vou confirmar. Vou clicar em Standard Orientation. Vou clicar aqui em Chamfer. Vamos ver a dimensão no PDF. Então tem um chanfro aqui de 15 por 45. Vamos voltar. Então vou digitar aqui 15. Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta.
Vou clicar aqui nesta outra. E aqui vou girar a vista e selecionar essa aresta aqui de cima. E confirmar o comando. Vou clicar aqui para Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Então está pronta aqui a chapa fixa, com o furo. Vamos ver no PDF para continuar. Agora vou fazer a outra chapa com o oblongo, a partir da chapa com o furo. Então vamos voltar lá para o Creo. Então vou clicar aqui em File. Vou passar o mouse em Save, clicar em Save a copy e manter na janela atual. Vou entrar com o nome aqui, vou mudar para Mobile, traço, e vou copiar esse texto aqui, ó. Selecionar, botão direito do mouse, copy, clicar aqui, botão direito do mouse, paste. E vou dar OK. Então aqui agora estou com a peça móvel aqui. Vamos abrir a janela. Vamos vir aqui em View para ver se está na janela atual. Não está aqui, ó. Então vou clicar aqui para abrir. Vamos mudar aqui para miniatura, clicar em View, clicar em Thumbnails. Então a minha peça móvel está aqui, ó. Vou clicar em Open. Vou editar aqui e fazer o oblongo aqui no furo, ó. Então vou clicar aqui no Sketch do furo. E vou clicar aqui para editar a definição. Vou clicar aqui para ajustar o sketch na tela. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar a vista aqui. Então aqui eu tenho o dimensional do oblongo. O centro aqui primeiro é 40. Então vamos ver aqui no furo. Vou mudar aqui para 40. Enter. Vou clicar aqui no vazio. Vou desenhar outro círculo aqui em cima, ó, alinhado com esse círculo aqui. E vou deixar igual, ó. Vou clicar. Aqui deste lado também, alinhar com o círculo, clicar aqui e deixar igual. Ficou igual, vou clicar. Vou dar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui neste centro, clicar no centro do círculo. Vou clicar aqui do lado com o botão do meio do mouse. Aqui é 40, Enter. Vamos ver no PDF. Então está 40 aqui, ó. Vamos voltar para o Creo. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em horizontal, vou clicar neste centro do furo e vou clicar no centro deste furo. Então está alinhado os dois furos, está restrito. Vou aproximar aqui deste furo, vou dar ESC em horizontal, vou clicar aqui em retângulo na seta e selecionar por canto. Então vou clicar aqui no quadrante do furo, ó, e vou clicar no quadrante deste outro furo. Vou vir aqui fazer a mesma coisa deste lado. Vou clicar aqui no quadrante do furo. Vou clicar no quadrante deste furo. Vou dar ESC. Vou clicar aqui para deletar segmento. E vou clicar aqui dentro e arrastar em cima de tudo. Então ficou só o oblongo. Vou vir aqui do lado. Fazer a mesma coisa. Estou em delete segmento. Vou clicar aqui e cortar o que eu preciso. Então está feito o meu sketch. Está definido o oblongo. Vou confirmar aqui OK. Vou clicar aqui Standard Orientation. Ele já mostra o oblongo. Está pronto, ó. Vou salvar a minha peça. Então esta é a peça móvel, a placa base móvel. Vou salvar aqui meu trabalho e está pronto a peça. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Agora vou fazer o item 4. Então o item 4 é plate 190, 544, 12, 7, que está aqui a dimensional. E 60 graus aqui para cada lado. Raio 254. A largura 190. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar em novo, está em parte, vou selecionar Sheet Metal e vou entrar com o nome. Então é plate, traço, 190 por 544 por 12, traço, 7. Então está o nome, está aqui, ó. Vou desmarcar Use Default Template, vou clicar em OK. Vou selecionar MMNS Part Sheet Metal, clicar em OK. Vou maximizar a janela. Vou clicar em Sketch. Vou ligar o plano. Vou selecionar este plano, o front. Vou confirmar o Sketch. Vou clicar aqui para Sketch View. E vou desligar o plano. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e desenhar a minha circunferência. Vou dar ESC. Vou clicar nesta dimensão e mudar aqui no ícone para raio. O raio aqui é 254. Enter.
vou clicar em linha, vou clicar em Construct Mod, vou clicar na origem e vou fazer uma linha até a aresta. Clicar no círculo. Vou clicar com o botão do meio do mouse, vou clicar na origem, desenhar outra linha deste lado, até a aresta do círculo. Vou clicar, vou dar ESC, vou clicar em dimensão. Apareceu as cotas aqui, ó. Então vou dar ESC em dimensão, vou clicar nesta cota, puxar aqui para baixo. Vou clicar aqui 2 vezes, aqui é 60, Enter. Vou clicar 2 vezes nesta outra cota, aqui é 120, Enter. Então está definido aqui meu sketch, ó. Vou clicar aqui em Delete Segmento e vou cortar a minha circunferência. Deixar só o que eu preciso. Clicar e arrastar. Então está feito o meu sketch aqui. Vou clicar para ajustar, aproximar aqui um pouco mais, apertar Shift e o botão no meio do mouse. Então está feito o meu sketch aqui, ó. Está definido. Vou clicar em OK. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Vou mudar aqui para simétrico. A dimensão aqui é 190. Enter. Vou clicar aqui para colocar espessura de parede. Extrude com parede. E vou mudar a espessura para 12.7. Enter. Vou girar aqui de frente. Clicar aqui orientação de vista. Clicar em front. Então o raio está indo para dentro, ó. Eu preciso que vá para fora, então vou inverter o sentido aqui, ó. Então foi para fora. O raio está aqui em cima, ó. O 254 está aqui. Vou confirmar aqui o comando. Vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar aqui meu trabalho até este momento. O primeiro save ele pede para confirmar o nome, vou dar OK. Vamos ver aqui no PDF para continuar. Então aqui eu tenho no item 4 um raio de 20 nos cantos, ó. Vamos voltar para o Creo. Então vou clicar aqui em Engineer. Vou clicar aqui em Round. Vou entrar com a medida de 20. Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui nesta outra aresta. Clicar nesta aresta. E clicar nesta outra aresta. Vou confirmar o comando. E está feita a peça aqui, ó. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Da mesma maneira aqui eu tenho aqui o Flat Pattern, ó. Então vou clicar aqui para criar o Flat Pattern e vou clicar aqui em dimensão, ó. Então está o dimensional da peça aqui, ó, que eu preciso, desenvolvido. Vou fechar aqui o Flat Pattern e vou salvar o meu trabalho. Eu vou parar o vídeo neste momento. Nós continuaremos na parte 3 com a montagem das celas e a montagem do casco. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, se inscreva, compartilhe. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, um abraço, até o próximo.